Nós vamos fazer a leitura bíblica para a mensagem que Deus tem para nós hoje, no livro de Neemias, capítulo 1. Se você encontrar o livro de Jó, é só voltar aí algumas páginas, você chega no livro de Neemias, no capítulo 1. Há uma palavra de Deus para o nosso coração aqui, que eu tenho para te dizer: abra o seu coração. Amém? Abra o seu coração. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e perguntei acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, disse Neemias, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá juntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com teu poder, com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Oremos. Deus, esta é a tua palavra e nós oramos pedindo para que o Senhor traga sobre nós entendimento da tua palavra, para que sejamos edificados pela tua palavra na direção do teu Espírito, em nome de Jesus. Versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus irmãos, estive alguns dias ausentes,
com saudade de estar aqui e graças a Deus o Senhor nos dá a oportunidade de voltarmos para celebrarmos, para festejarmos o nosso Deus Todo-Poderoso, que nos ama e que tem misericórdia de nós. Bom estar aqui, como disse Pedro para Jesus, eu digo a vocês, bom estarmos aqui, bom estarmos juntos. Fico feliz de ver vocês e juntos glorificarmos o nome do Senhor. Começo a mensagem de hoje, meus irmãos, dizendo a vocês algumas coisas que nesses dias têm me chamado a atenção. E é interessante quando nós conseguimos captar o mover e o falar de Deus nos detalhes da vida. Eu estava assistindo o capítulo de uma série e de repente algo me tocou profundamente e eu percebi que Deus estava querendo falar comigo. Num dos capítulos de uma série chamada The Good Doctor, uma frase me chamou a atenção, quando o bombeiro disse a seguinte frase: já é um novo dia. Já é um novo dia. Eles passaram uma noite numa situação calamitosa. Houve um terremoto, e o terremoto fez com que o lugar onde algumas pessoas se encontravam, aquele lugar veio abaixo e algumas pessoas ficaram presas entre os escombros. Algumas delas morreram e outras puderam ser ali resgatadas. E então, depois de toda aquela luta, depois de todo aquele drama que tem em cada capítulo de uma série, você que assiste séries, você sabe como é que é isso. O final termina com essa frase: amanheceu, já é um novo dia. Meus irmãos, já é um novo dia. É um novo tempo. Um novo tempo em que nós temos mais dúvidas do que certeza. Um novo tempo onde temos limitações. Um novo tempo onde temos distanciamento. Um novo tempo onde nós não sabemos se a vacina chegou ou ainda vai chegar. Um novo tempo em que nós não sabemos o que está dando certo, o que não está dando certo. A pandemia ainda continua presente no mundo. A nossa cidade aqui próxima, Londrina, está na fase roxa. Eu pensei que ia até a vermelha, mas Londrina já inaugurou a fase roxa. Estamos, queridos, num tempo complicado, mas esse é o raiar de um novo dia. E o que a palavra do Senhor nos diz é que todas as manhãs o Senhor renova a sua misericórdia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque todos os dias o Senhor está nos fazendo lembrar que tudo depende dEle. É por causa da misericórdia dEle. Você está respirando, irmão, com máscara, mas você está respirando? Aleluia. É a misericórdia do Senhor na sua vida. Jeremias, no livro de Lamentações, vai dizer que nós não somos consumidos por causa do nosso pecado, porque a misericórdia do Senhor se renova todos os dias, a cada manhã. Diante de um ano, aonde chegamos para viver um novo tempo, um tempo de desafios que a gente ainda não conhece, nós precisamos, queridos, lembrar para termos a nosso favor esta palavra: Deus é misericordioso contigo, meu irmão. Deus não consumiu a sua vida porque Ele tem misericórdia de você. Deus não consumiu a minha vida porque Ele tem misericórdia de mim. Se não fosse a misericórdia do Senhor, não estaríamos aqui. Mas Deus tem preservado a nossa vida. Deus tem cuidado de nós. Porque todos os dias Ele renova a sua misericórdia e te diz: eu te amo. Eu cuido de você.
Mas esse Deus, meus irmãos, que cuida de nós, esse Deus que nos protege, esse Deus que nos abençoa, Ele muitas vezes, meus irmãos, e aí a segunda coisa que eu quero compartilhar com você nesta introdução da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos: não nos tira de enfrentar os vales, os desertos e as dificuldades da vida. Ele passa conosco, mas Ele não nos isenta de passar pelas dificuldades da vida, pelas crises financeiras, pelos problemas de relacionamento, pelos problemas familiares, pelos problemas de desemprego, pelos problemas de enfermidade. Deus não nos isenta de enfrentarmos as dificuldades da vida, porque as dificuldades da vida, meu irmão, você está com o teu ouvido aberto aí? Amém? Escuta que Deus vai falar com você. As dificuldades da vida, meu irmão, é a grande oportunidade de conhecermos a misericórdia do Senhor. Eu gosto daquela, até a Maristela contou uma historinha falando sobre a pipoca, e eu gosto dessa historinha que fala sobre a pipoca. Quem gosta de cozinhar sabe que quando nós levamos um alimento ao fogo, seja no cozimento, seja para assar, o fogo que aquece é o fogo que faz amolecer, que faz derreter, e tem alimento que simplesmente some por meio do cozimento, porque a intensidade do calor é tão grande que o alimento simplesmente se desfaz. Mas a pipoca é interessante. Se ela estiver num fogo brando, continua milho. Mas se o fogo estiver intenso, aquele milho vira pipoca. Você só come pipoca, meu irmão, por causa do fogo intenso embaixo da panela. Sabe o que Deus está falando conosco, meu irmão? Não é para você comer pipoca. Mas se você quiser comer pipoca, não tem problema. Sabe o que Deus está falando conosco, meus irmãos? Que o fogo que arde no meio de vós, destinado a provar-vos, é para mostrar o quanto você precisa de Deus, porque é no meio dessa provação, é no meio dessa dificuldade, é no meio das lutas que nós vamos descobrir o quanto nós dependemos de Deus, e é no meio das lutas que nós vamos descobrir o quanto Deus é grande, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto a misericórdia de Deus pela sua vida é grande. Ah, meus irmãos, seria tão mais fácil para Deus, assim que acontecesse aquele maravilhoso momento, que você tivesse aquele encontro com Jesus, o Senhor no mesmo instante te arrebatasse, tal. Era menos um para dar trabalho para Jesus. Mas não é assim que funciona. Porque Deus está lapidando o nosso caráter. Deus está trabalhando na nossa vida. Porque a obra do Senhor que Ele começou na nossa vida, Ele vai completar. E essa obra passa pela mudança do teu caráter, essa obra passa pela mudança da situação da sua vida, essa obra passa pela transformação, meu irmão, da tua alma. Deus não só te tira do caminho do pecado, Deus não só te tira do caminho do inferno, mas Deus te coloca numa nova caminhada, onde Ele vai cuidar de você, onde Ele vai abençoar você, onde Ele vai tratar você. Que Deus te dê um coração ensinável, meu irmão. Que Deus te dê um coração ensinável, para que você possa aprender cada dia nos caminhos do Senhor. Sabe como se chama a escola de Deus, irmãos? Vida. É na vivência de cada dia que nós aprendemos a ter experiências profundas com o Senhor. Quando o fogo é mais intenso, maior é a misericórdia. Quando a luta é mais intensa, maior é a vitória. Quando a dificuldade é mais cruel, mais nós podemos ver que nós não somos nada, mas o nosso Deus é tudo. Tudo que nós precisamos. Aí, meus irmãos, nós chegamos aqui
em Neemias capítulo 1, aonde Neemias vai ter a grande experiência, mas triste experiência, de viver o seu chamado, porque ele é impactado, não pela sua situação, ele estava numa situação tranquila, ele vivia no palácio, ele era copeiro do rei, ele servia à mesa do rei, ele estava próximo ao rei, ele servia ao rei, ele cuidava do rei. Neemias estava numa situação ótima, ele podia comer da mesa do rei. Neemias zelava para que o rei não fosse envenenado, porque ele era o copeiro, ele que servia a taça do rei. Mas Neemias está triste. Neemias senta e chora, parecendo santista depois do jogo com o Palmeiras. Senta e chora. Tem nada mais para fazer. E os corintianos juntos, senta e chora, tudo junto. E por que ele senta e chora? Por causa da sua situação? Não. Porque ele ouve que o seu povo está padecendo das maiores necessidades, porque o seu povo está sendo humilhado, porque o seu povo não tem o que comer, porque o seu povo não tem onde morar, porque o seu povo não tem mais a dignidade de trabalhar pelo pão de cada dia, porque não há trabalho. O seu povo sofre, o seu povo é humilhado, e Neemias senta, chora, jejua e ora. Meu irmão, o que você pode fazer para mudar a situação que você está vivendo hoje? Tem gente que vai dizer, senta e chora. Amém. Quer sentar e chorar? Faz isso. Mas isso não dura para sempre não. Porque você tem que tomar uma atitude. Jejua e ora. E aí, meus irmãos, é que nós entramos na parte principal desse capítulo 1 de Neemias. Quando Neemias vai orar ao Senhor, deixa eu te dar um conselho. Você quer aprender a orar? Leia a oração de Neemias. Do começo ao fim da oração de Neemias, é uma oração fundamentada na palavra. Nesse texto da oração de Neemias, nós temos citação da Bíblia, de Êxodo capítulo 20, versículo 6, de Deuteronômio capítulo 30, versículos de 1 a 5. Neemias faz aqui, queridos, várias citações do livro da lei, lá dos 5 primeiros livros, ele vai citar várias vezes. Você quer aprender a orar? Leia a oração de Neemias, porque é uma oração fundamentada na palavra. Ora bem quem ora a palavra. Eu sei que hoje tem um monte de gente ensinando a orar de um monte de maneira diferente, joelho, fica em pé, faz isso, vai para lá, vai aqui, vai lá e tal. Você quer aprender a orar? Ora a palavra. O que Neemias faz? Neemias, ele ora a palavra dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor guarda aliança e misericórdia com aqueles que obedecem os teus mandamentos. Ele começa assim a oração dele, citando Êxodo capítulo 20, versículo 6. O Senhor é o Deus que honra a aliança, que faz misericórdia àqueles que amam o Senhor e que obedecem aos teus mandamentos. E aí que Neemias chega, queridos, na situação do povo, na sua situação e na situação da sua família. Ele vai dizer, Senhor, eu sei que o teu povo foi espalhado porque pecou. O seu povo está perdido porque escolheu o caminho da desobediência. Amém, irmão? Não sei porque eu estou sofrendo, não sei porque nós estamos passando por isso, não sei porque nós estamos enfrentando esses problemas. Desobediência. Neemias fala aqui na oração dele, só você ler aqui, versículo 6, versículo 7, ele está dizendo, o Senhor cumpriu a tua palavra disse, se nós fôssemos desobedientes, rebeldes à tua lei, o Senhor nos espalharia pela face da terra. É isso que Deus fez.
No versículo 7, 8, 9, Neemias vai também lembrar o Senhor como Moisés lembrou a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor também diz que se o teu povo se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor iria trazer eles para junto de novo. Ainda que fosse das extremidades mais distantes, o Senhor iria trazer, juntar todo mundo de novo, no lugar onde o Senhor escolheu para glorificar o teu nome. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui, eu quero que você me entenda, não fique bravo comigo, mas às vezes nós como crentes, a gente quer ter a mesma atitude do gato. Eu não tenho nada contra o gato, tá certo? Não tem nada contra o gato, mas às vezes nós como cristãos queremos ter a mesma atitude do gato. Sabe como é que o gato age? O gato age da seguinte maneira: ele sai, não pede para sair, ele vai dar o rolê dele aí, beleza, mas o gato está com fome, daí ele volta. Aí o gato volta. Você já chegou numa casa onde tem gato? É legal, né? O gato, ele faz assim: você chegou, ele não te cheira, ele encosta. Ele encosta, ele passa o rabo na sua perna. O dono da casa te chama para entrar, você entra, senta. De repente, você está fazendo carinho no gato e o gato nem é seu. O gato não pede licença, ele não pergunta se pode ou não, ele pula no seu colo. E de repente você está fazendo carinho na cabeça do gato, achando ele uma gracinha. E ele nem pediu para subir no seu colo. Neemias faz algo aqui, meus irmãos, que eu e você precisamos aprender. Neemias, ele tem a coragem de fazer como o filho pródigo fez. Neemias, ele vai confessar os seus pecados. Neemias, na oração dele, vai dizer: Senhor, nós pecamos. Senhor, nós temos consciência do nosso pecado. Mas, Senhor, nos perdoa. Tem misericórdia de nós. E junta a gente de novo. Sabe quando a história do filho pródigo muda, irmãos? Lá no versículo 11, quando diz: então caindo em si. Então caindo em si, disse: Pai, vou voltar para a casa do meu pai. Quantos trabalhadores da casa do meu pai têm uma vida melhor, mais digna do que a minha? Eu vou voltar para lá e vou dizer: Pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos. Meus irmãos, 2021 está começando, nós estamos aqui diante de Deus, diante da palavra de Deus, e sabe o que Deus está falando para nós? É que não há mudança sem arrependimento. Eu posso querer ser abençoado, mas enquanto não houver arrependimento verdadeiro no meu coração, a bênção não chega. E aí a gente briga com Deus porque a bênção não chega. A gente briga com Deus porque Deus não está ouvindo a nossa oração, porque Deus não está respondendo o que eu estou pedindo, Deus não está me ouvindo. Será que Deus está surdo? Não, irmão. É que Deus está esperando você cair em si, se arrepender e dizer: Pai, me aceita de volta. Amém? Eu quero ser abençoado, irmão. Você quer ser abençoado ou não? Eu quero ser abençoado. Mas a bênção de Deus passa pelo arrependimento. A bênção de Deus passa pela confissão de pecado. A bênção de Deus passa pela misericórdia do Senhor. E nessa noite eu quero convidar você. Se você quer ter um ano abençoado, comece dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Se você quer ter um ano abençoado, comece esse ano, hoje, dizendo para Deus: Senhor, eu sei qual é o meu pecado, eu confesso diante de Ti. Meu irmão, é isso que Neemias faz. É isso que Neemias faz.
A oração que está fundamentada na palavra nos leva a entender que nós não somos perfeitos, nos leva a entender que nós temos pecados, nos leva a entender que muitas vezes nós estamos sofrendo, não é porque Deus é ruim, mas porque eu estou em desobediência. Mas Deus te convida nessa noite, porque a misericórdia e a graça não cessaram. E para cada um de nós, há uma palavra de salvação, amém? Você recebe isso? Há uma palavra de misericórdia e de graça para a sua vida. Se Deus está falando com você, meu irmão, hoje é o dia. Hoje é o dia de nós nos voltarmos para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Eu conheço tantas pessoas que estão brigando com Deus, não querem se submeter à vontade de Deus, não querem se entregar ao Senhor, mas isso não está trazendo alegria, só está trazendo tristeza, isso não está trazendo bênção, só está trazendo desgraça, isso só está trazendo frustração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Neemias termina a oração pedindo ao Senhor que o abençoe no propósito que ele apresenta diante de Deus. Porque Neemias, se você ler o 2º capítulo, Neemias ele vai chegar para o rei e vai falar para o rei que ele está triste, e ele não podia estar triste na presença do rei, e isso poderia incorrer no fato dele ser preso ou até ser morto. Mas Neemias não consegue segurar a tristeza, a sensibilidade no coração dele pelo seu povo é tão grande que ele não consegue segurar as lágrimas diante do rei. Neemias está profundamente entristecido pelo seu povo. E ele vai chegar para o rei vai perguntar para ele o que aconteceu, e mesmo correndo o risco de ser morto pelo rei, ou talvez jogado no fundo de um calabouço, de uma prisão, Neemias vai dizer para o rei: Senhor, eu preciso voltar para Jerusalém. Eu preciso voltar para Jerusalém. O rei não só libera Neemias, como dá a ele uma carta de recomendação, uma carta de autorização, na verdade. Uma carta de autorização, com a qual ele entra em Jerusalém para reconstruir os muros daquela cidade. Deixa eu te falar algo importante no final dessa mensagem. Quando você tem a humildade de reconhecer o seu pecado, de pedir perdão a Deus, de se reconciliar com o Senhor, de clamar a misericórdia de Deus pela sua vida, escuta o que eu vou te dizer. Deus te honra. Deus te honra. Honrou o filho pródigo, Anderson. Porque quando o filho pródigo estava pronto a cair de joelhos, o seu pai o abraçou. Quando Jacó estava disposto a morrer nas mãos do seu irmão, a quem ele traiu, o seu irmão o acolheu. Deus honra quem confia nele. Neemias foi honrado pelo Senhor, porque o Senhor ouviu a sua oração e mudou a sua sorte. Deus pode atender o seu pedido? Claro. Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Diz em Efésios capítulo 3. Mas Deus está esperando algo de mim e de você. Precisamos reconhecer o nosso pecado. Precisamos cair em si, ou cair em nós, nos arrependermos e dizermos: Senhor, estamos de volta, tem misericórdia de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça, que o Senhor ministre ao seu coração. Jerusalém foi reconstruída através, primeiramente, dos muros. Jerusalém é reconstruída
nos seus muros, nos seus portões, em suas casas e no templo, aonde eles se reuniriam para adorar. Mas a primeira coisa que Deus orienta Neemias a fazer é reconstruir os muros e os portões. A cidade precisava ser fortificada, protegida, e as brechas precisavam ser tapadas. Meu irmão, feche as brechas da sua vida. Santifica. Feche as brechas da sua vida. Se tem algo que Deus não aprova, por que você quer? Porque se vivemos algo que Deus não aprova, isso não traz bênção, só traz juízo. Isso não traz bênção, só traz peso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.